Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal MTED. Hoje, recebendo o Rodrigo Picuccia, diretor de ônibus da Marco Polo Brasil, que vai compartilhar com a gente algumas novidades que a Marco Polo tem apresentado aí ao longo dos últimos tempos. Vamos falar também um pouquinho de futuro. Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Roberto. É um prazer estar falando com vocês. E vamos lá. Tá certo. Olha, a gente podia começar com uma perguntinha básica. Você explicitando a política da Marco Polo em relação a veículos mais futuristas, digamos assim, essa coisa de elétrico, combustível alternativo, questões ambientais, né? Vocês têm uma postura bastante clássica sobre isso, né? Uhum. Bom, primeiro, a Marco Polo, pela sua presença global, né? Hoje a gente tem operações aí em 11 países e vende em mais de 100. Então, nós temos uma exposição ao mercado bastante ampla, né? E a gente consegue, na verdade, receber aqui influências de todos esses mercados. Não só o Brasil, obviamente. Então, a gente já percebe alguns mercados avançando significativamente na mobilidade elétrica, né? Nosso exemplo aqui mais próximo é o Chile, que sempre foi vanguarda em termos de controle de emissões na América Latina, por questões até topográficas da capital do Chile, né? O Chile tem puxado essa tendência, já tem uma frota aí próxima a 500 veículos em operação, é a primeira frota, é a maior frota de elétricos operando fora da China. Então, nós temos aqui muito próximos, né? A Colômbia também está seguindo e está fazendo várias experiências com ônibus elétricos, com ônibus a gás, né? No ano passado, até nós fizemos uma missão nossa com a nossa rede de vendas, aí aproveitamos a realização da Latibus e fomos para Londres para conhecer as experiências de Londres, e lá a gente teve a oportunidade de ver híbridos elétricos, veículos a hidrogênio que estão operando de forma regular em Londres. Então, tem vários exemplos aí, não só de América Latina, mas de mundo, de mobilidade com combustíveis alternativos, com combustíveis de fontes não fósseis, né? E eu acho que essa é uma tendência. A gente sabe que, falando agora do nosso mercado brasileiro, a gente tem alguns desafios, né? O nosso modelo de custeio dos sistemas, ele é um modelo ineficaz por natureza. É difícil fazer transporte público carregando toda a conta somente no passageiro, para não dizer impossível. A maioria dos sistemas que a gente vê com mínimos níveis de qualidade pelo mundo, ele tem algum tipo de subsídio ou algum tipo de incentivo financeiro por parte da sociedade para a sua operação. E, de novo, eu acho que essa é uma tendência que virá, não pelas pressões aí de redução de emissões e tudo mais, mas agora, neste momento, e olhando para o que a gente está passando na pandemia, eu acho que a maioria dos sistemas vai ter que se reinventar, buscar ser mais eficiente, mais econômico. E os veículos elétricos, eles têm uma característica de custo operacional inferior. O grande desafio é o equacionamento do CAPEX, né, do capital necessário para o investimento inicial. E nesse sentido, essas cidades que a gente tem observado que estão dando passos já adiante nesse modelo, têm nos dado alguns exemplos, né, e nós estamos percebendo a chegada de novos players nesse segmento, e aí, notadamente, as companhias de energia elétrica, né? Essas companhias têm capacidade de investimento e têm desejo de investir, já têm mostrado isso, e elas muitas vezes têm solucionado o problema do CAPEX. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento particular da nossa história, uma crise muito aguda no segmento, e essa crise vai passar por criação de diversas soluções, e eu acho que vai abrir espaço, sim, para avanço de mobilidade elétrica, para melhoria de qualidade,
para melhoria de eficiência dos sistemas de transporte, sistemas mais inteligentes, adotando algumas soluções de mobilidade sob demanda. Isso virá nos próximos anos nos nossos sistemas aqui mais próximos. Tá legal. Antes de entrar, né, em produto como Active Express, alguma coisa assim, a gente tem conversado, né, com alguns especialistas em mobilidade elétrica, esse tipo de coisa, e todo mundo fala que a barreira de entrada para novas empresas, né, que vão construir veículos elétricos, ela é muito menor do que um veículo a combustão. A engenharia, teoricamente, é mais fácil. Tanto que tem aparecido uma série de novas empresas, montadoras, né, fabricantes de veículos elétricos. Isso a gente está vendo em veículos leves a veículos pesados, tá, de forma geral. É isso mesmo? Assim, essa barreira de entrada é mais fácil? Você acha que a gente vai ter novos competidores que a gente, fora do trivial, né, das montadoras, das grandes encarroçadoras que a gente conhece, vão vir novos players aqui para o Brasil, por exemplo? Eu creio que sim, Gustavo. Eu acho que essa é uma tendência bastante provável de acontecer. Se a gente fizer um paralelo com o que está acontecendo na Europa, né, e essa própria feira que a gente esteve visitando no ano passado com o nosso time, mostra isso. Né, uma série de fabricantes, até eu diria medianos, né, de ônibus na Europa, já tem as suas soluções elétricas, o hidrogênio, porque basicamente grande parte da tecnologia desses sistemas está nos conjuntos de bateria, que existem fornecedores de mercado para isso, e nos sistemas de controle e tração, que também são fornecidos por um par de empresas aí no mundo e que disponibilizam essa tecnologia para várias empresas. Então, essa sim é uma possibilidade de que a gente tenha novos players nesse segmento para o futuro, à medida que ele evolua também nos nossos mercados aqui latino-americanos, justamente porque, de fato, talvez a barreira de entrada seja menor, tecnologicamente falando, né? Nós não temos toda a complexidade dos sistemas de combustão e toda a engenharia química que hoje é necessária, a física e química, né, que é necessária para fazer o controle de emissões. Então, de fato, e fazendo novamente, como eu comentei, um paralelo com o que está acontecendo na Europa, a tendência é que a gente tenha, assim, novos players. Rodrigo, e um desses novos players poderia se chamar Marco Polo como fornecedora de um veículo completo, da carroceria até o escapamento? É uma possibilidade, a gente já estudou essa possibilidade, tá? Neste momento a gente tem alternativas para praticamente todos os mercados onde a gente está, mas sim, não vou dizer que não seria uma possibilidade, tá? Mas não seria algo para esse momento. Tem gente aí do mercado que acredita nessa possibilidade sim, tá? Por exemplo, conversando com um executivo da Higer que está chegando no Brasil agora, instalando fábrica no Rio de Janeiro, esse tipo de coisa, com veículos elétricos, ele deixou bem claro, assim, falou assim, com uma simpatia muito grande da Marco Polo, de que é uma empresa de ponta e de que teria a capacidade de desenvolver o seu veículo completo. Né, que isso pode ser uma tendência, porque ele acredita no projeto do monobloco, que é o projeto da Higer, né? E diante disso, até dando continuidade, pensando num futuro, né, distante ainda, digamos que a gente chegue já no auge da condução autônoma, né, onde você não precisa mais de cabine, assim, do habitáculo do motorista, esse tipo de coisa. Como que vai ser essa fase? Vocês ainda estarão juntos com as montadoras? É uma tendência da Marco Polo ter o seu veículo próprio, de repente desenvolvendo até com a Randon, que está aí do lado, e já tem parcerias históricas. De novo, a mesma situação, e seguindo na resposta, né? Desenvolver um veículo elétrico, como eu mesmo comentei, no mundo de hoje não é algo tão difícil, porque você vai recorrer a sistemistas, né, a fornecedores do segmento,
E hoje, nesse mundo atual, nada se faz sozinho, sempre se faz em parceria e parcerias tecnológicas, mas também tem o outro lado, você tem que dar suporte, você tem que dar assistência técnica, você tem que ter uma rede preparada para isso, tem todo o outro lado, né? A mesma coisa valeria no momento que nós chegarmos a situações de tecnologias que permitam veículos autônomos, né? A gente já vê alguns exemplos e a gente entende que, por exemplo, sistemas de ônibus por corredor segregado, como os nossos BRTs, são um ambiente bastante favorável a esse tipo de tecnologia, porque você reduz muito, né, a complexidade de trânsito para a operação do veículo. E, sem dúvida, se um dia chegarmos a esse nível, nós vamos ter que recorrer aos grandes especialistas desta área, que nesse momento não são necessariamente as montadoras, né? Tem empresas de tecnologia que estão se especializando nisso, né? Nos algoritmos de controle, né? Que é onde está o coração da tecnologia dos autônomos. Também, a gente sabe que nós temos montadoras trabalhando nisso, a gente conheceu, inclusive, algumas iniciativas dos nossos parceiros, mas existem outras empresas. Então, isso, na eventual hipótese de nós chegarmos a esse nível de produto no futuro, pensando bem lá na frente, é natural que a gente vá recorrer a quem tiver mais disponível no mercado com essa tecnologia, né? Tá certo. Então, vamos cair um pouquinho mais para a nossa realidade agora, né? Claro. Vocês apresentaram agora em São José dos Campos o VLP, o Ative. Tá? Assim, numa primeira visão, em cima de um comentário que eu vi de uma pessoa vendo as fotos, tá certo? Qual é a diferença entre um VLP e um articulado? Porque os dois são articulados, né? E tem pneu? Sim. As diferenças são pequenas, Roberto. Na verdade, vamos lá, a gente tentou trazer para esse veículo algumas características dos veículos ferroviários, né? Buscando trazer um pouco a tendência ferroviária para ele. Então, a gente trabalhou muito em acessos, portas, né? Portas mais amplas do que um ônibus. Então, o veículo tem portas aí com quase 1,5 metro de vão livre, né? Trabalhamos um pouco o interior também, em termos de corredor, espaço de deslocamento interno, para que fosse aprimorada a sensação de amplitude do veículo, né? E os traços externos, né? Não só o desenho, a forma, a gente buscou trazer um pouco mais o conceito ferroviário para o desenho também. Então, se você olhar a forma arredondada, as proteções sobre as caixas de roda, etc., ele traz um apelo e uma identidade um pouco mais relacionada com um trem do que um ônibus tradicional. Então, por isso a gente chamou esse veículo, e aí tem também uma tendência e um desejo da Prefeitura de São José em diferenciar o serviço, né? Trazer aí não só o veículo, mas trazer também a questão das plataformas de embarque, da tecnologia embarcada, da prioridade semafórica na rota, todo o serviço de suporte ao passageiro. Então, tem outras características que transcendem o veículo. E aí a gente montou, junto com a Prefeitura, esse conceito do VLP. Mas, sim, em essência, se a gente olhar friamente, né, ele se aproxima muito do que é um veículo articulado. Certo. E o pacote inteiro com o São José dos Campos inclui quantas unidades? São quantos carros? São José está lançando essa primeira fase deste corredor chamado Linha Verde, tá? São os primeiros quilômetros desse corredor, que deve ser lançado, devem estar prontos até o final, até cerca de outubro do ano que vem, né? Então, nesse primeiro trecho, vão operar 12 veículos como esse. Tá? Óbvio que numa segunda etapa, com a expansão para a segundo tramo do processo da linha verde, esse número deve pelo menos.
Mas a gente está falando dos primeiros quilômetros, eu não me lembro exatamente quantos quilômetros tem esse primeiro segmento, se não estou equivocado, algo como 12 quilômetros, e nesse É bem curtinho. Vão operar esses 12 veículos. Tá certo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta que, em termos de engenharia, deve ser muito básica, mas eu não. Mas eu sou um completo ignorante nisso, né? Quando você falou da proteção das caixas de roda ali, eu vi a foto e foi uma coisa que me chamou a atenção, né? É uma coisa normal no veículo, mas assim, como que funciona no eixo direcional? Ele acompanha o pneu? Na verdade, a proteção ela tá vinculada ao cubo da roda, né? Então, ali ela tem uma fixação por trás e pelo cubo da roda, que permite a roda movimentar-se, né? E todo aquele conjunto também acompanhar a roda. Isso no eixo dianteiro, né? No eixo traseiro é mais realmente uma tampa. Que aí fica na própria carroceria. Uhum. As soluções que o Ative traz, né, são, quer dizer, chocam, chamam a atenção pelo visual, porque são coisas bem mais diferentes, né? São um pouquinho fora do convencional. Eu perguntaria se algumas dessas coisas estão na fila de vocês para subir em outros modelos de ônibus. Tem. Aí, Roberto, eu acho que é o ponto que mais está avançado para subir para outros veículos, e vai ser a primeira incursão nossa, que é a carroceria que a gente chama mirrorless, né, sem os espelhos. Então, os sistemas de retrovisores é um conjunto de câmeras, são 3 câmeras de cada lado, que formam a visão do motorista e permitem também visão infravermelha à noite. Então, é o primeiro exercício que nós estamos fazendo no veículo sem os espelhos retrovisores, utilizando esse sistema de câmeras. Essas câmeras são, daí, em seguida, elas são replicadas em pequenas telas que estão ao lado do motorista, próximas colunas, né, que fazem o papel dos espelhos retrovisores. Mas do lado externo, basicamente, você só vê um conjunto, uma pequena protuberância com a câmera. Isso é uma tecnologia que vem sendo usada na Europa, já existe protocolo para isso. Sim. Já existem veículos lá de série, rodoviários, com essa tecnologia também, e muito provavelmente seja a primeira coisa que a gente leve para outros produtos. Tá? Isso já está em teste da Marco Polo aqui no Brasil? Já. E agora tem LED, tem algumas outras tecnologias que a gente está usando nesse veículo que também em breve migrarão para outros produtos também. O que você chama de breve? À medida que forem sendo lançados, né? Não tem uma data específica, mas eu digo que são tecnologias que a gente tem acompanhado lá fora, que a gente entende que podem agregar valor, como esse caso dos espelhos, que a gente tem testado e oportunamente, na hora definida, a gente vai colocar nos produtos. Agora, esse design dianteiro com formato em cunha ou gota, né? Que é mais típico do trem, a gente não deve ver essa característica incorporada a uma carroceria de ônibus. Não acredito, tá? Isso, de novo, esse é um conceito, vamos lá, usando um conceito lá do meu conterrâneo Jaime Lerner, do metronizar o ônibus, né? De trazer um conceito ferroviário, ele se aplica aos veículos de corredor, né? Então, a gente pode ter, assim como a gente já tem no nosso Viale BRT, nós temos esse mesmo shape, né, que é o veículo diesel, a gente vai ter para veículos de corredor, para esse tipo de aplicação. Agora, isso não é aplicável a um veículo urbano tradicional, convencional, ou um veículo rodoviário, aí por questões de gestão de espaço, espaçamento interno, tem outras questões técnicas que eles recomendam, né, esse shape, vamos chamar assim. Tá. Mas uma coisa que é específico e pensado na questão de corredores. Né? Tá. Uma coisa que atrai muito a minha atenção, ou curiosidade, é que
a gente vê essas soluções todas surgindo principalmente ou primeiramente para carros urbanos. Uhum. Nessa mesma linha de tecnologia, de desenvolvimento, de modernidade, o que é que se pensa e como vocês participam nisso das opções para carros rodoviários? Bom, como encarroçador, a gente acompanha esses movimentos. Essa é uma preocupação da Marco Polo, tá? Como vocês bem sabem, e não é nenhuma novidade o que eu vou falar, já porque nós temos uma geração de produtos que já vem no mercado há muito tempo. Nós estamos, nesse momento, trabalhando na próxima geração. E vimos trabalhando nessa nova geração já há alguns anos. Tá? E uma das coisas que a gente pretende incorporar nessa geração é realmente um incremento de segurança, principalmente, e aí falando principalmente do condutor. Né? Então, o próprio desenho do cockpit do motorista, as questões, como eu falei agora, dos espelhos, tudo isso são atributos que a gente pretende trabalhar para as próximas gerações de produto, porque a gente entende que é algo que ainda existe em espaços importantes de melhora. Tem se discutido muito também com as montadoras praticamente todas já têm as suas soluções de sistemas auxiliares de direção para o motorista. Então, são sistemas de detecção de colisão, sistemas de detecção de faixa, né, de lane assist, como se chamam corriqueiramente. Esse tipo de solução embarcada depende mais de vocês ou do fabricante do chassi? Muitas dessas coisas, falando em lane assist, em detecção de colisão, isso vem muito do chassis, tá? Mas aí quando a gente vai falar de espelhos, interconexão dessas informações, sistemas de rastreamento, etc., aí já entra também a carroceria. Então, o ônibus do futuro, cada vez mais, ele vai ser uma integração das duas coisas, né? À medida que a gente vai avançando na eletrônica, a gente vai deixando para trás aquela geração de produtos que nós tínhamos um chassi e uma carroceria completamente desintegrados. E a tendência para as gerações futuras é que a gente tenha mais e mais uma integração eletrônica entre chassi e carroceria e troca de dados entre as duas partes. Vamos dizer assim, uma certa comunicação, canais de comunicação, de protocolos e etc., devem ocorrer. Então, a gente está migrando cada vez mais para uma integração eletrônica entre as duas partes. Perfeito. Olha, a gente tinha antigamente o chassi começando com o famoso chicote elétrico. Aí foi passando uma parte disso para o sistema multiplex, a caixa lá na frente. Tal. Qual é o futuro, qual é a tendência nessa direção? Que aí a Marco Polo teria uma participação bem forte. Eu acho que é de cada vez mais, vamos dizer assim, um avanço nesse passo. E a gente já está falando agora na integração nos multiplex de sistemas auxiliares, como o ar-condicionado, como itinerário, como sistema de entretenimento. Tudo isso está migrando para estar mais e mais integrado. Né? Então, no primeiro passo, os multiplex tentavam muito mais iluminação, sinalização, alguns opcionais do veículo, né? Nesta fase que nós estamos vivendo a partir de agora, a gente começa a ver que todo o ônibus vai estar integrado. Então, a gente não vai ter mais um ar-condicionado, que é um outro sistema, com outro sistema de controle, ele vai estar integrado no sistema da carroceria, o sistema do itinerário também vai ser assim, e isso vai ser muito mais fácil de fazer programações. Tudo isso está convergindo para um mundo digital multiplexado, né? Que vai transformar o ônibus, né, numa, vamos dizer assim, mais e mais e mais num grande servidor, né, que alimenta os sistemas. Tá, eu queria entender, eu estou vendo aí no Ativa Express, vi também na Viação Ouro e Prata, vocês estão trazendo esse conceito de biosafe para as carrocerias, né? O que é o
esse pacote completo, ele é uma tendência também para o pós-pandemia, já que você traz elementos de segurança também. Explica para a gente. Bom, a iniciativa do BioSafe, ela surgiu, óbvio, né, quando a gente iniciou discussões aí de como passar por essa crise que nós estamos vivendo. A gente discutiu muito internamente, trabalhou com startups, discutiu com especialistas no Brasil, fora do Brasil, para entender quais seriam as tendências, o que poderia acontecer no pós-pandemia. E aí a gente começou a pensar e trabalhar uma jornada do passageiro. Essa jornada, na verdade, ela tem vários passos, né? Um passo está, inclusive, antes do passageiro chegar no ônibus. A gente entende que se a gente conseguir fazer uma triagem de pessoas sintomáticas ou assintomáticas antes de elas adentrarem ao veículo, a gente já reduz em muito o potencial de contaminação no interior do veículo. Então, a gente foi desenvolver soluções, buscar soluções para a triagem. Desenvolvemos um totem, né? Que é o Safe Check-in, que faz medição de temperatura, checa o uso de máscaras, tem o dispenser do álcool gel e permite a integração com os sistemas de embarque, a leitura do QR Code da passagem do passageiro, etc., para fazer um embarque touchless, né, sem toque. Esse sistema você está vendendo para rodoviário, para as viações? Para que você está vendendo? Está utilizando como uma ferramenta de aluguel, né? E ofertando isso não só para a rodoviária, mas também para as empresas. Aí é uma questão do modelo de negócio de cada um. Né, já fizemos apresentações em várias rodoviárias, em vários sistemas de embarque, não só de ônibus, também de trem. E estamos testando e apresentando também como uma solução para outros espaços, não só necessariamente o pré-embarque, eles também servem para triagem em outros ambientes, né? Acabou virando uma diversificação de negócios. Então, só para dar um exemplo, né, aqui nós acabamos fazendo uma parceria com a Federação Gaúcha de Futebol nas rodadas finais aqui do Campeonato Gaúcho, que já passou. Falta agora só as partidas finais. Todos os profissionais, não só os jogadores, profissionais de imprensa, suporte, etc., foram triados através de totens desses que foram instalados nos estádios. Mas, seguindo, então, na questão do BioSafe, a triagem é um ponto. Depois a gente trabalhou com startups na questão de buscar formas de que o ônibus estivesse adequadamente higienizado, desinfetado. E aí nós desenvolvemos o FIP On Board, que é aquela sanitização por névoa seca, que, né, desenvolvemos a tecnologia, desenvolvemos os produtos aí em parceria com startups, fizemos os testes de validação de eficácia aqui junto à UFO, então a gente consegue hoje ter um sistema confiável, à prova de erro humano, eficaz e bastante, eu diria, bastante acessível, tá? Também está sendo ofertado como aluguel, as máquinas têm sido sublocadas para os operadores. E aí nós temos casos de máquinas em clientes, nós temos casos de máquinas que estão em rodoviárias, e nós temos clientes que estão usando, adquiriram, fizeram o aluguel das máquinas, fazem o serviço em suas frotas e oferecem o serviço a terceiros também, né? Já tivemos aí clínicas de radiologia, clínicas médicas recebendo a mesma desinfecção, também criou-se uma diversificação, né? Temos uma outra parceria que está trabalhando em sanitização de quartos de hotel, né? Uma rede de hotéis que tem trabalhado conosco. Então, também isso se diversifica bastante e é uma tecnologia para garantir que o veículo esteja totalmente limpo, né, no início de uma viagem, e que ele permaneça, que as superfícies permaneçam inviáveis para fixação ou manutenção do vírus por um período razoável. No nosso caso, a gente testou até 72 horas. Depois, aí, quando a gente entra no veículo, a gente começa a jornada, vamos dizer assim, no interior do veículo, a gente pensou em posicionamento de recipientes de álcool gel para fazer a sanitização de mãos logo antes da entrada.
Pensamos no sanitário, que era algo que já há muito tempo havia alguma demanda sobre a gente melhorar a questão da higiene no sanitário. E aí surgiu a tecnologia da radiação ultravioleta da UVC, que a gente também desenvolveu e testou junto com a UX e se mostrou bastante eficaz. E eu acredito que essa tecnologia no sanitário é algo que vem para ficar, porque ela colabora não só com a sanitização das superfícies, e a gente não está falando só de coronavírus, a gente está falando de qualquer contaminação viral ou bacteriana que possa eventualmente ocorrer dentro do sanitário, mas a gente está falando também de odores, porque na hora que eu consigo eliminar bactérias de dentro do sanitário, eu consigo evitar, por exemplo, a decomposição da amônia, que é o que dá aquele cheiro ruim no interior, de urina, etc. A gente evita essa decomposição e, portanto, evita o cheiro. Então, tem vantagens interessantes nessa solução. Depois fomos para a questão do ar-condicionado, também foi testado, foi desenvolvido junto aqui com a Valeo, né? Testado aqui no Brasil, testado fora, fizemos também a validação disso com a UX, e é algo que também eu acredito que vem para ficar, porque o custo não é alto e te garante uma esterilização de todo o ar que está circulando ali dentro do veículo, e, de novo, não apenas falando em coronavírus, mas falando em qualquer doença que tenha dissipação por vias aéreas. Falamos em superfícies, em materiais com cargas antimicrobianas. Essas tecnologias já existiam, mas não eram aplicadas ao nosso segmento. São questões bastante simples de se fazer. Na verdade, quando se faz a injeção do plástico, a preparação do plástico, se coloca na formulação um aditivo. Falamos em tecidos com esses aditivos também, né, que já estão disponíveis, estão sendo utilizados. Disposição de cortinas especiais, buscamos os mesmos materiais que são usados em áreas hospitalares, em UTIs, então são materiais que também têm esses aditivos. Falando nos urbanos, a gente fez as proteções ali para o motorista, para o cobrador, tem dado bastante repercussão. Mas é mais difícil, né, no urbano, né, você ter resultado. O urbano, principalmente nós aqui no Brasil, a realidade é bastante mais dura, né? E a gente tenta, na verdade, mitigar alguns riscos, né? Então, quando a gente fala de cobrador e motorista, a gente tenta mitigar a projeção de gotículas, né, coisas do gênero. E, por último, nós desenvolvemos o layout, aquele layout de 2 corredores, né, de 3 fileiras de poltronas, que também é uma alternativa para alguns serviços, não para todos, que responde a algumas pesquisas que nós e que os nossos próprios clientes já tinham feito no passado, de que existe um determinado público que gostaria de ter esta privacidade ou este benefício do assento individual, aí falando principalmente público feminino, né, pessoas que viajam sozinhas, etc. E neste momento de pandemia, quando a gente olha muitos operadores operando os veículos com 50% da capacidade, começou a fazer mais sentido. Então, nós desenvolvemos, apresentamos para o mercado, já tivemos a Ouro e Prata, a primeira empresa a colocar em serviço um ônibus com essa característica, e até hoje está com extremo sucesso, né? E, de novo, é uma alternativa adicional, a gente não está dizendo que isso vai ser regra, não cremos que isso vai ser predominante no mercado, mas é um nicho de serviço, é um nicho talvez para atender alguns públicos mais exigentes, possa ser talvez mais um parâmetro, mais um padrão de serviço, né, como a gente tinha o convencional, executivo e leito, talvez a gente tenha o convencional, executivo, o individual, né, vamos chamar de biosafe, e o leito, né. Vai ser algo que talvez uma alternativa para alguns clientes diferenciarem nessa retomada, ofertando um serviço com um aspecto de biossegurança e principalmente de privacidade, de comodidade aumentado. Essa questão da comodidade é importante. Eu já viajei muito de ônibus e para mim era muito chato, com o ombro largo, enfim, ficar disputando espaço, o braço com o passageiro do lado. Exato. Então é uma saída bastante interessante.
Óbvio, conforto. Existe um desafio econômico nisso, né? O veículo ele reduz a capacidade de transporte, mas, de novo, existem segmentos e nichos onde talvez o passageiro queira pagar um pouquinho mais e ter essa comodidade, né? Aquelas linhas que transportam executivos, linhas, né, de cidades onde é aquele fluxo pendular, né? A pessoa está indo para o trabalho, aquela viagem de trabalho. De novo, existem segmentos e nichos onde esse tipo de serviço e as pesquisas que nós já tínhamos e que agora a gente só entende isso sendo validado na prática, é uma alternativa, né? Não é viável para todo tipo de serviço, de fato não é, porque existe Você tem o público para isso, é nicho. E esse Exato. nicho, ele pode chegar na linha Volare também? Já chegou, na verdade já existe, o Volare já tem o mesmo produto também, com essa característica, né? Eles apresentaram um W10, se não me engano, o Volare 10, com essa mesma característica, né? Com 2 corredores. E tem sido bem aceito também, já tiveram vendas, inclusive. Bacana, acho que deu para esclarecer bastante coisa, foi uma entrevista muito interessante. Então, queria agradecer você, Rodrigo, por ter conversado com a gente e deixar o canal da MTED sempre aberto para Marco Polo vir comentar as novidades, falar sobre futuro, tecnologia, que a gente gosta muito disso. A gente que agradece, ficamos sempre à disposição. Tá ok, então queria encerrar agora, pedir para todo mundo deixar aquele joinha para a gente, se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações e comentar, tem que comentar, viu, pessoal? Fala o que vocês acharam de tudo isso, porque falamos de muita coisa boa. Então é isso aí. Um beijo, até o próximo.